Olá a todos, sejam muito bem-vindos à segunda edição do podcast O que Mexe o Ponteiro, os caminhos da saúde suplementar. Hoje está aqui com a Renata, diretora do Grupo Boticário, médica e em recursos humanos, achei uma combinação talvez atípica, o que talvez te faça diferente, eu quero ouvir um pouquinho mais. E vamos discutir aqui os caminhos da saúde suplementar, pensando aqui na visão do empregador. Lógico que a Renata pode trazer outras visões dos elos da cadeia, mas principalmente do empregador, que Renata, primeiro te agradecer, obrigado mesmo por ter vindo, mas quando eu penso em empregador e penso na cadeia de valor à saúde, confesso que eu não lembro de colocar o empregador como parte da cadeia há 5, 6, 7 anos atrás. Tá? Eu acho que isso começou mais recente, com uma pressão muito grande para o empregador preencher um espaço que talvez sempre foi dele e ele não sabia. E ele se pegou ali numa situação que não tinha nem vocação para cuidar. Queria perguntar de você, como é que você enxerga esse papel do empregador, esse vazio que ele tem que preencher e se realmente ele consegue, como empregador, entregar mais valor para os colaboradores e como? Primeiro, eu queria muito agradecer o convite de estar aqui, então, obrigada, é um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouco mais de informação. Sim, minha combinação é super atípica, médica em RH, mas eu acho que isso também fala um pouco sobre as jornadas, né, de como a saúde corporativa também vem evoluindo no mercado. E falando um pouco da tua pergunta, né, desse papel do empregador, né, na saúde suplementar, eu concordo muito que a gente, por muito tempo, e eu acho que ainda falta, a gente deixou de ocupar um espaço que é nosso, do ponto de vista, né, de um grande interesse, uma parte muito interessada da cadeia, porque, primeiro, pela dor, né, nós pagamos essa conta, então a saúde suplementar é financiada pelos grandes empregadores, né, pelos empregadores do Brasil, e a gente vem sofrendo ao longo do tempo também, né, pela dor também do sinistro, das fraudes e tudo mais, a gente acaba sendo absolutamente impactado. Então esse é o lado da dor. Daí tem o lado do amor, né, que a gente também tem um papel super relevante, que quando a gente fala de manutenção dos colaboradores dentro de uma empresa, quando a gente fala de um olhar cuidadoso, né, de uma gestão de talentos, o plano de saúde, o cuidado com a saúde, ele é parte fundamental também, é uma das escolhas principais que os colaboradores fazem para se manter numa empresa, Verdade. ou às vezes para sair de uma empresa. É verdade. Então, existe um lado que é bastante funcional sobre esse lugar de contratação, de planos e tudo mais, e também existe um lado estratégico, que é do ponto de vista de qual é a proposta de valor que eu tenho para o colaborador dentro de uma empresa. Então, eu concordo muito com você que, por muitos anos, o RH olhou para um lado, né, o empregador olhou para um lado que era mais do ponto de vista de preciso oferecer um pacote para o colaborador, e hoje ele já se coloca num lugar que já é diferente de dizer o que eu posso exigir, dado que eu estou aqui pagando financiando todo esse mundo de saúde para os colaboradores. Eu acho que a gente ainda a gente já evoluiu muito, a gente já entendeu que, né, a gente tem algum tipo de poder, a gente consegue exigir mais hoje, mas eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade em fazer algumas perguntas, né? O para quê, por quê, então como é que eu estabeleço uma visão, dado que eu tenho pouco conhecimento técnico? Como é que eu estabeleço como é que eu sei o que é melhor para o meu colaborador dentro desse contexto, dado que eu estou na mão de uma gestão mais técnica. Isso. E eu acho que é por isso que a saúde corporativa também vem evoluindo ao longo do tempo, isso vem ganhando bastante relevância. Né? Sabe que o Adriano Londres, no primeiro episódio, ele premiou um pouquinho o que você está falando, dizendo que se o empregador entendesse o poder que ele tem e se tivesse talvez um pouquinho mais de letramento para algumas coisas, a pressão que ele estaria fazendo para que as coisas acontecessem num formato diferente, a gente já vai falar qual seria o formato, talvez a gente não estaria onde a gente está hoje. E você falou uma coisa, eu queria pensar uma parte que você falou de proposta de valor para o colaborador. O que é, né? O que o colaborador quer? Porque eu parto de um princípio aqui, Renata, que às vezes o que ele quer não é o que ele precisa. Então, como é que você desenha uma proposta de valor de saúde para o seu colaborador, onde você consiga equilibrar o que ele quer versus o que ele precisa e que ele se sinta assistido? Essa é ótima pergunta, porque eu brinco que é fácil de você oferecer o que ele quer e normalmente não é o que ele precisa. Porque a gente, enquanto usuário, né, do sistema de saúde, a gente tem muita dificuldade de saber, quando você não está inserido num contexto mais técnico, do que eu de fato preciso. Então,
eventualmente tem um problema mais sério de saúde, o que você quer ir para São Paulo, quando a pessoa não está em São Paulo. Eu quero ir para São Paulo, quero ir para um grande centro, quero ir para um grande hospital, e de repente não necessariamente é isso que ele precisa. Então, na minha visão, o estabelecimento de saúde corporativa e a conversa com o colaborador, ela tem que ser o mais clara possível, de um ambiente altamente de confiança e de uma área que se torna uma referência. Vou dar exemplo do que a gente faz lá dentro do grupo. Então, a gente tem diversas ferramentas que ajudam o colaborador a tomar decisões melhores. Vou dar um exemplo. A gente tem um serviço de segunda opinião médica super independente do grupo. Então, a gente não... É um provedor terceiro em que a gente... quando ele tem uma dificuldade, quando ele está com dúvida, por exemplo, eu quero ir para um grande centro, vou dar um exemplo. E a gente fala, entendi, mas será que na tua cidade já não tem o que seria o mais suficiente do mundo inteiro? Porque na maior parte dos lugares tem o melhor tratamento, assim, dificilmente... Claro que em alguns casos existem serviços de ponta e que é necessário que a gente leve o paciente para lá. E nesses casos a gente sempre leva, porque se a gente entende que vai mudar o desfecho de saúde, a gente faz mesmo extra rol, mesmo extra plano, mesmo que não cubra, a gente leva. Mas normalmente é uma falta de informação. Então a gente provê informação para que essa pessoa tome uma melhor decisão. Só que sem influenciar, porque normalmente a gente faz isso quando a pessoa tem um pedido de cirurgia, quando a pessoa tem E aí o que você vai fazendo é estabelecendo uma relação de confiança com o teu colaborador. Porque existe um lugar também do empregador, que às vezes é bastante difícil, que é as pessoas acharem que a gente está deixando de fazer ou está dizendo um não porque a empresa não quer cobrir o custo ou porque o plano de saúde não quer cobrir o custo. Então, você fica naquela redoma de culpados que, no fim das contas, não tem culpado, né? Tem só uma regulação que é feita e acho que as pessoas precisam entender que a conta nunca é infinita. Então, uma das premissas que a gente usa explicando para as pessoas e dando clareza e transparência a gente vai ter acesso ao melhor que podemos ter quando a gente precisa. E aí, quando a gente precisa, a gente vai estabelecendo esses níveis de aprovação. E aí, nesse nível também, é estabelecer e dando consciência. A gente viveu diversos casos já de pessoas que estavam, assim, absolutamente decididas a mudar de hospital, fazer uma transferência ou a fazer um tipo de tratamento, até para fora do Brasil, que a gente conseguiu convencer, fez um tratamento, está super feliz, mas isso é uma relação que demanda tempo, demanda confiança, não pode ser uma relação de porque você me pediu, eu tô, né, ou vou te dar, ou vou te tirar, então, assim, é uma relação construída de mais longo prazo. Eu acho que esse é um dos grandes pontos do empregador nessa proposta de valor. Às vezes a gente quer resolver no curto prazo, com a rede que eles entendem que é melhor, e aí quando você vai moldando isso, moldando o pensamento, você consegue dizer para eles, olha, você não tem essa rede desse tamanho, mas toda a rede que você tem é uma rede absolutamente estruturada e bem selecionada para o melhor dos colaboradores. E você começa a ver desfecho melhorando. Só que isso vem no médio prazo, né? Lógico. E como manter essa visão? Porque a hora que você pega os empregadores hoje, não vou dizer todos, mas tem uma boa parte que está muito preocupada com a inflação médica, muito preocupada com o sinistro, com a conta que ele está pagando. Naturalmente, quando a pressão é grande, você já direciona o teu pensamento para o curto prazo, os famosos downgrade, algumas outras coisas que você pode fazer para reduzir o custo no curto prazo. Mas como é que você mantém essa visão de longo prazo? Como é que você mantém uma estratégia, uma proposta de valor e uma estratégia de cuidado pensando no médio e longo prazo, quando tudo que está ao teu redor te faz pensar no sinistro que você tem que pagar no mês seguinte, se você está no pós-pagamento, por exemplo? Sim. Esse é sempre um dilema. E ele sempre vai ser um dilema, assim, né? Eu acho que o nível de consciência que a gente precisa estabelecer existem temas que são de curto prazo e que a gente vai resolver no curto prazo, que é você fazer um downgrade, que é você estabelecer, talvez, eventuais medidas quando o teu negócio também pede, né? Quando se você não é core business em algum momento, se você não é core business de saúde, né, e você está sofrendo por algum tipo de situação financeira e tudo mais, talvez, eventualmente, tenha assim, que se tomar decisões no curto prazo. O mais importante é manter essa visão do médio e longo. Porque, assim, no fim das contas, normalmente, o que as empresas fazem? Elas tomam a decisão de curto prazo e elas esquecem do tema da prevenção, do tema de como é que eu coordeno o cuidado melhor. E tem coisas que não necessariamente precisam de investimento. Às vezes, eles precisam de atenção. Então, assim, você, a partir do teu sinistro alto ou baixo, normalmente alto, né? Porque dificilmente falar de um sinistro baixo hoje, mas sinistro alto, você já tem um diagnóstico da tua população. Você sabe mais ou menos o que a tua população precisa. E o que você precisa é de um parceiro que entre nesse jogo com você, que te ajude. Beleza, eu estou olhando para o curto porque eu tenho uma demanda aqui importante que talvez eu precise, de fato, reduzir de alguma forma,
Mas como é que eu mantenho ações que no médio prazo vão me surtir algum efeito? Porque saúde não é existem coisas de curto em saúde. Mas a maior parte delas, o maior retorno, ele está no longo. E você precisa de consistência e paciência, né? Para ir coletando esses resultados no médio prazo. Então, como é que eu faço um bom programa de crônicos? Eu não preciso de grandes investimentos. Eu preciso garantir que essa pessoa visite o médico, ela tome o remédio. Então, assim, eventualmente estabelecer uma gestão que consiga fazer o acompanhamento dessas pessoas, faça um bom convite para essas pessoas participarem de um programa, para que a gente vá conseguindo reduzir internamento, conseguir a adesão medicamentosa e tudo mais. Então, tem coisas que estão na mão das empresas para serem feitas e, claro, a depender da empresa, a depender do tamanho, empresas menores, não tem uma área de saúde super estruturada, você não consegue contratar uma área de saúde. E como é que eles fazem, então? Na minha visão, é estar com bons parceiros parceiros de saúde. A gente depende, enquanto empregador, e eu acho que esse é um dos grandes medos do empregador, é depender da cadeia de saúde. E hoje ela é super fragmentada. Certo. Então, você tem vários elos com diversos interesses diferentes. Então, esse é o principal ponto. Então, como é que você se cerca de bons parceiros? Se você tem um corretor, né? A gente não trabalha com corretagem, mas se você tem um corretor, que você estabeleça uma parceria com corretagem que te ajude a tomar boas decisões, que não sejam só as decisões do curto prazo. As decisões do curto prazo normalmente são as mais fáceis, entre aspas, porque às vezes comunicar também para os colaboradores é mais difícil. Mas como é que você estabelece, né, uma boa relação com o plano de saúde? Como é que você estabelece uma boa relação com os hospitais que você mais tem acesso, né, que os teus colaboradores usam mais? Então, tem que entender muito o contexto de cada empresa. Empresas menores tendem a ter muito mais proximidade com o colaborador. Claro que você não pode, né, invadir a questão médica. Mas como é que você pede ajuda para os teus parceiros para trabalhar esse plano junto com você, assim, sabe? Então, eu acho que aqui é se cercar de bons parceiros, assim, não tem muito segredo, e eu acho que também não tem muita mágica, porque, assim, dado que esse não é o core business das empresas, é muito difícil, e é muito técnico, é muito difícil você tomar decisões sozinho, né? Você tocou um bom ponto. Saúde, serviço assistencial, para mim, é uma questão de vocação. Sim. E as empresas que não são da saúde não têm essa vocação. Então, como é que eu visto isso e começo a ter um mínimo de vocação para cuidar? Sozinho, realmente, você não consegue. Agora, você tocou num ponto aqui que eu sempre me questiono. O quanto a impopularidade ou a decisão impopular é uma barreira. Porque, às vezes, eu fico pensando, se a gente pudesse voltar no tempo e começar do zero, ninguém daria, né? Reembolso, daria coparticipação e talvez colocaria outras travas, rede mais restrita, que eu conheço, que eu confio, que eu tenha contato. Só que, claro que você toma essa decisão, normalmente é impopular, porque o mercado está mal educado e está acostumado com rede ampla, está acostumado com reembolsos altos e assim por diante. O quanto essa coragem, não sei se essa palavra, talvez esteja sendo muito duro aqui, de tomar uma decisão impopular é uma trava para você fazer o que de fato o paciente precisa, independente do que ele quer. Eu acho que tem que ter coragem, tá? E acho que é uma coragem, e acho que tem que encarar de frente, assim. Então, é difícil, eu acho que normalmente pode ser sim uma trava, a depender do contexto da organização. Então, assim, você quer inflamar mais ou, né, você quer colocar mais gasolina porque em alguma coisa que já está pegando fogo? Então, depende muito do contexto da companhia. Eu já tomei decisões muito impopulares, que eu apanhei muito em alguns momentos, em algumas companhias que eu trabalhei. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes e relevantes, assim, em termos de para pessoas, gestores, né, que estão passando por esses dilemas e esses pontos do será que tomo, será que não tomo, será que encaro, será que não encaro, existe um lugar que eu acho que é explicar para as pessoas que essa conta ela tem limite. E que se a gente não tomar medidas, isso eu estou falando do mercado de saúde como um todo, se a gente não tomar medidas que regulem de alguma forma, né, e que direcionem melhor o uso, e que direcionem melhor as pessoas, muito provavelmente mais gente vai ficar sem. Então, no fim das contas, como é que a gente garante que tenha um uso adequado para que mais gente consiga usar? Porque a tendência é que as pessoas, isso vai ficando cada vez mais escasso. O acesso, por exemplo, individual hoje é muito difícil, né? Ou é muito caro. Então, é para muitas poucas pessoas. Então, assim, é super impopular. Quando você fala isso para uma pessoa, ela fala, não quero saber. Eu tinha meu médico, eu ia no meu plano, eu tinha minha rede, meu médico não está mais credenciado, o hospital que eu gosto não está mais credenciado. Mas aí é uma questão de transparência, de trazer as coisas para a mesa. Eu já cheguei a fazer calculadora para mostrar para as pessoas que a coparticipação ela era melhor do que pagar uma mensalidade maior. Então, a gente já chegou a fazer coisas assim que talvez tragam consciência para as pessoas, porque é igual água.
Se todo mundo usar de forma irregular, vai acabar. Daí ninguém mais vai ter. E não tem como, assim, a gente não quer que poucas pessoas tenham acesso, a gente quer que a maior parte das pessoas tenham acesso de qualidade. Porque outra coisa é ter acesso e não ter qualidade. Então, assim, tem que trazer mais consciência. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma situação que a gente tem enfrentado com muita frequência. Todos os empregadores, isso é discutido em todos os grupos de RH. A questão de fraude em reembolso. Nossa. Às vezes a pessoa está sendo envolvida, ela nem sabe que ela foi envolvida. Verdade. Às vezes o próprio estabelecimento oferece para ela coisas que ela não sabe que é irregular. E às vezes acaba caindo em situações de compliance dentro da empresa que são super difíceis, mas que é nosso papel também treiná-los, é nosso papel educar para que eles digam para o próprio estabelecimento que eles não vão fazer isso porque isso é irregular dentro da empresa. Para eles tentarem começar a regular de alguma forma. Então, acho que tem um papel educacional gigantesco para acontecer. E eu acho que a empresa tem esse poder. Hoje eu estou numa companhia que tem 20 mil pessoas. Se eu educo 20 mil mais os 20 mil de dependentes, eu tenho 40 mil pessoas. Lógico. Essas pessoas já voltam um pouco melhores, né? Para o mercado, para a utilização e tudo mais. E não é regular o uso, a gente nunca regulou o uso. Mas é garantir que as pessoas entendam quando e por que elas usam. Então, e o cuidado certo na medida certa. Exato. E aí, assim, para quem mais precisa, eu dou mais. Para quem não precisa tanto, você regula a partir de um uso mais estruturado. E equânime. Equânime, exatamente. Sabe? Não igual, equânime. Exatamente. Muito bom. Quando você pensa em toda essa jornada, assim, eu queria que você compartilhasse conosco lições aprendidas. Né? O que você aprendeu que talvez você faria diferente em todo esse teu percurso aí que você teve de investir em saúde corporativa, de colher os resultados? O que você aprendeu de que funciona? Na verdade, o que mexe o ponteiro, né? Que é, inclusive, o tema do podcast. Acho que do ponto de vista de mexer o ponteiro, acho que o que eu mais aprendi é fazer coisas com começo, meio e fim. Então, uma das coisas que eu sempre no começo, quando eu comecei a trabalhar com saúde corporativa, eu falava assim, tem que olhar o desfecho, eu tenho que olhar, né, o que está acontecendo com as pessoas e tudo mais. Mas, às vezes, isso demora para chegar, né? Demora para chegar esse resultado. Você medir, de fato, as pessoas adoeceram menos? Né? Essa é a pergunta que você quer saber. As pessoas adoeceram menos, elas complicaram menos. E isso tudo, no fim das contas, vai rodar o valor do sinistro. Mas estou preocupada antes com a saúde das pessoas e, obviamente, depois eu estou preocupada com a conta também. Então, uma das coisas que eu aprendi é não tem resultado imediato se não forem medidas imediatas de corte de coisas. Então, não tem resultado imediato. Você tem que ter paciência. No meio do caminho, o que eu acho que é importante, assim, que eu acho que, de fato, mexe ponteiro? Quando você estabelece um programa, uma ação, uma coordenação, qualquer coisa, como você queira chamar, é importante que você tenha motivo, né, para por que a pessoa entra nisso, por que ela permanece e por que ela sai. Você tem que ter premissa. Senão vira todo mundo pode tudo, todo mundo faz alguma coisa e você acaba não direcionando, você acaba fazendo tudo para todo mundo e não direcionando para quem precisa. Então, quando a gente começou a estabelecer, quando eu entendi que, né, que eu não vou ter resultado de curto prazo. Eu não vou saber se o crônico ele conseguiu complicar menos a partir de um programa de regulação de crônico em 1 ano. Talvez em 1 ano consiga alguma coisa, mas provavelmente eu tenho resultados mais consolidados em 2, 3 anos. No meio desse período, eu preciso entender o que é um crônico, para que ele serve, o que eu estou buscando resolver e o que eu estou esperando ao final desse caminho. E aí, regulando isso ao longo do tempo, para ter certeza de que eu estou com as pessoas certas, com o investimento certo, no lugar certo, para depois ir colhendo esses resultados. E existem vários sinais no meio do caminho, né? Então, assim, tem um monte de indicador lá depois de 2, 3 anos, que hoje a gente consegue medir, né, de saúde mental, adoecimento crônico, acompanhamento de onco, enfim. Tem várias coisas que você consegue fazer de forma prática, mas tem vários sinais no meio do caminho que vão te dizendo se a direção está correta ou não, que é a pessoa que mais internava e que você passou a cuidar, que tem uma boa aderência ao teu programa, ela parou de fato internar, você consegue ver no indivíduo ali que tem percepções melhores, você consegue ver uma percepção de valor melhor do próprio colaborador, do ponto de vista de acompanhamento, do ponto de vista de dedicação de tratamento. Então, tem alguns sinais que eu acho que vale a pena ir coletando para ir entendendo se as coisas estão funcionando ou não. Então, essa para mim é um dos grandes aprendizados, que é não fazer tudo para todo mundo. Tem coisas que são para todo mundo, mas normalmente não é isso que mexe o ponteiro, no geral. Porque, no geral, você está procurando, né, direcionar quem mais precisa. Então, acho que esse é um bom caminho para a saúde populacional e saúde corporativa, pelo menos dentro das organizações onde você consegue ter direção.
Não buscar resultados de curto prazo, se eles não forem exclusivamente financeiros, porque os resultados financeiros existem, você consegue buscar isso se você quiser. E eu acho que tem uma outra coisa que eu aprendi, que eu acho que tem muito valor, principalmente para os empregadores. Saúde deve estar na proposta de valor do que você está entregando para o funcionário, porque isso faz muita diferença. Eu já escutei de várias pessoas dizerem assim, eu não saio daqui porque eu não vou ter esse programa que eu tenho com meu filho que tem alguma necessidade especial, acesso a X outras terapias. Uau. Então, assim, isso é muito poderoso, parece besteira, mas isso de fato mexe com a vida das pessoas. Então, você coloca, por exemplo, a gente tem hoje, lá no grupo, a gente tem vacinação para HPV, totalmente gratuita para mulheres na idade em que o SUS não cobre. Então, a gente consegue vacinar e as pessoas falam, meu Deus, eu tenho acesso. E a gente teve relatos de pessoas que falaram, a minha mãe morreu de câncer de colo de útero e eu estou tendo a oportunidade de não viver a mesma coisa que ela viveu. Então, existe um valor que é quase inestimável quando você põe isso na proposta de valor. Só que você só consegue colocar na proposta de valor quando você não está olhando só para o custo. Você precisa olhar para a coordenação, para o direcionamento e tudo isso mais. É um ato, é uma coragem, é um ato de coragem, isso é uma visão de longo prazo, isso é cultural, normalmente está conectado ao DNA das organizações tem um olhar diferente para o colaborador? Na minha visão, tem uma aderência cultural, é um pouco de como a empresa se relaciona com o colaborador, eu acho que sim. Então, eu acho que isso é mais fácil, né? Quando você parte por esse caminho, quando já está no DNA cultural, é muito mais fácil de você colocar. Mas quando não está, todo empregador sofre problemas de retenção, sofre problemas de perder talentos. Então, isso é natural. É só saúde que conta? Claro que não. Tem diversas outras coisas, né? Tem lugares em que o financeiro conta muito. Tem lugares... Então, como é que você estratifica o que é a proposta de valor para o seu colaborador? E se fizer sentido, como é que você coloca isso nessa grande proposta? A gente tem visto funcionar, eu, né, que já trabalhei em outras, né, trabalho hoje no Grupo Boticário, mas já trabalhei em outras companhias, eu já vi funcionar muito bem, mesmo em companhias onde, teoricamente, isso não necessariamente vem de uma forma tão intuitiva ou tanto do DNA. São coisas mais elaboradas e mais estruturadas ao longo do tempo. Mas eu acho que as pessoas têm que pensar nisso. Acho que estou vendo aqui na tua fala alguns pré-requisitos para que tenha sucesso. Mas eu queria pegar um pré-requisito que é quase operacional básico e que, sem ele, eu não acho que a transformação acontece, que é dado. Eu não estou falando só dado sinistro. Uhum. Então, como é que você junta sinistro com dado clínico, ocupacional, e você consegue gerar uma inteligência? Por que isso é importante? Eu queria pegar a tua opinião de quanto a gente está aquém nesse sentido. Uhum. E talvez tu não deva pegar aqui o Grupo Boticário como exemplo, mas os empregadores do Brasil. Sim. Não só para você ter o dado, mas uma capacidade de analisar o dado. Porque, para mim, qualquer produto, até em qualquer indústria, se você não entende quem vai utilizar e você desenha um produto, você só vai acertar acidentalmente, porque você não entendeu quem vai receber o produto. É quase que as peculiaridades dos territórios, né? Aquilo que é peculiar daquela população. Como é que você consegue... Dá para você partir sem isso, que normalmente você não tem, pelo menos não na profundidade necessária, e o quanto isso é complexo ao longo do tempo, porque a gente subestima a importância disso para você realmente fazer o que mexe o ponteiro. Temos sempre problemas de dados. Assim, acho que dados é um problema da humanidade hoje, mas tem muita informação disponível. Eu acho que, assim, qual é o grande problema de dados hoje de uma organização do ponto de vista de saúde, né? É a segmentação deles. Então, eu tenho um dado que vem do periódico, eu tenho um dado que vem do plano de saúde, daí eu tenho um dado que vem do atestado, daí eu tenho um dado que vem do afastamento, eu tenho vários dados que normalmente eles estão espalhados. A gente precisa estruturar e juntá-los para que isso seja mais insightful, para que a gente tire maiores conclusões. É fácil juntar? Não. Eu nunca vi. Juntar tudo e deixar perfeito para tomada de decisão, eu nunca vi. A gente já fez vários experimentos, já colocamos um monte de gente para trabalhar com a gente e tudo mais. Eu nunca vi isso perfeito para tomada de decisão, mas eu acho que tem muita coisa que nos ajuda para partir. Então, eu sempre falo, gente, o dado não precisa ser perfeito. Ele precisa nos dar, pelo menos, a direção e depois, óbvio, você vai aprofundando, você vai estabelecendo seus métodos, você vai comparando a sua população com a sua população. Então, você vai estabelecendo algumas premissas em cima disso para conseguir garantir que você está dando sequência e que aquilo, de fato, está fazendo sentido. Então, sim, dados é um problema, mas a gente tem muito dado disponível. A empresa tem muito dado disponível, seja ele
por toda a relação que o colaborador tem com a companhia de forma mais legal, do ponto de vista de regulação mesmo, de periódico, admissional, os motivos que as pessoas saíram da companhia. Você tá lá. Aí você tem os atestados, você tem por que as pessoas estão se afastando, quais são as áreas que mais afastam. Tudo isso você tem disponível. Porque, obrigatoriamente, você coleta esses dados. Você não tem como não coletá-los. O sinistro, ele vem ainda em cima para te dar um diagnóstico, né, de uma população que é viciada, porque quem não está usando o plano de saúde, você não está lá, mas é uma população viciada, mas talvez seja a população que seja a tua prioridade no primeiro momento. Você vai atuar antes no saudável ou antes na pessoa que está usando mais. Então, teoricamente, ele já pode ser um dado mais prioritário. E você pode também, ao longo do tempo, ir criando esses dados dentro da tua organização. Então, assim, esperar que alguém te traga isso tudo pronto, integrado, desculpa, eu nunca vi, então, assim, não quero tirar a esperança das pessoas. Eu sempre acredito que alguém vai aparecer com uma solução muito boa, mas, neste momento, até hoje, não vi. O que eu acho que é super importante é como é que você vai criando as suas próprias referências. Então, algumas coisas que eu acho também legal como é que você compara a população que você, né, que aderiu ao teu, que aceitou um convite seu para entrar num programa? Vou dar um exemplo. Programa de saúde mental. Você foi lá e convidou essa pessoa para participar do teu programa, ela vai ter atendimentos de psicólogos e psiquiatras e tudo mais, e tem uma parte da população que não aceitou, que está fazendo o tratamento dele em outro lugar. Como é que você compara essas duas, que são a tua própria população? Porque é comparável. Uhum. Você fez um convite, você partiu do mesmo lugar. Então, tem algumas coisas que a própria empresa pode ir criando para não criar uma coisa tão complexa. Porque, assim, muitas vezes eu já vi muita gente se deparando com muitos dados e não saber o que fazer com eles. Então, assim, não precisa ser perfeito. Ele precisa te tirar da inércia. Tirar da inércia do estar parado. Ou não vou fazer nada porque eu não tenho o dado mais profundo do planeta. Sabe que é por isso que a gente coloca, nos projetos que a gente conduz aqui, uma boa dosagem, uma boa dose, de ciência. Sim. Para a ciência te falar se aquela hipótese, se aquilo de fato funcionou, e se não funcionou, por quê? E aí vira lição aprendida, comparando populações, como você mesmo falou. Você percebe E agora a resposta ela pode ser subjetiva ou até uma questão de percepção sua. Claro. Você percebe progresso? Quando você olha os empregadores do Brasil nos últimos 5 anos, pós-pandemia, você percebe um progresso ou você ainda sente que o diagnóstico está feito, mas a execução ela não acontece na velocidade que a gente precisa? Você está mais otimista ou está mais pessimista? Eu brinco que eu oscilo, né, entre o pessimismo e o otimismo. Mas sim, eu acho que tem progresso. Eu acredito muito, eu vejo, né, hoje, quando eu converso com outras empresas, quando eu converso com os colegas que estão nessa, né, colegas médicos ou colegas RH, né, porque hoje eu tenho os dois, eu já acho que o nível de percepção, o nível de awareness, quando as pessoas já conseguem discutir a dificuldade da cadeia e as dificuldades dos empregadores de uma perspectiva muito diferente, que era: eu preciso contratar meu plano de saúde. Então, eu acho que as pessoas já conseguem entender um pouco melhor isso. Isso principalmente nas grandes companhias. Onde eu vejo mais avanço, né? Normalmente nas organizações que conseguem ter uma estrutura, que eventualmente são obrigadas a ter uma estrutura de saúde. Então, antigamente, pela NR7, todo mundo era obrigado a ter médico do trabalho e as pessoas meio que contratavam porque tinham que contratar e tá bom, é obrigatório. Hoje eu já vejo uma perspectiva diferente. Eu já falo, já estão exigindo que tem alguns tipos de skills de gestão que antes não tinha. Então, você já está buscando esse tipo de profissional que não era um profissional buscado, né, há 7, 8, 10 anos atrás. Então, eu acho que tem avanço. Onde eu acho que ainda tem uma grande oportunidade? Nas empresas que são menores e que, eventualmente, não necessariamente precisam desse médico contratado, de enfermeiros, enfim, profissionais de saúde que podem suportar todo esse movimento. E aí fica um gap do RH, que é um RH que é entre o preciso contratar um plano de saúde, tem um monte de decisão de coisa médica que eu não posso saber, porque eu não posso ter acesso à informação, e, eventualmente, meu parceiro não necessariamente está comigo no médio e longo prazo. Eu fico numa parceria que é uma parceria mais funcional. E aí eu acho que aqui tem ainda um gap, que é onde eu olho e fico um pouco mais pessimista quando eu vejo essas perspectivas. Eu acho que tem uma grande oportunidade de avanço aqui da cadeia como um todo, inclusive de fornecedor, de entender isso, assim, que o RH ele tem um gap estrutural de tomada de decisão, porque ele não pode ter acesso a um monte de informação. Claro que ele pode entender de saúde, tem um monte deles que entende muito, que discute muita coisa,
que consegue fazer excelentes negociações, que são pessoas que entendem muito da rede. Não tem muita gente absolutamente capacitada, mas chega num lugar, quando você precisa acessar o íntimo, quando você precisa, de fato, entender a questão de saúde, chega uma hora que tem um gap aqui. Eu acho que aqui tem uma oportunidade de mercado, eu diria. E o que você espera, quando você citou algo que me chamou a atenção, que nem sempre se faz sozinho, né? Você precisa de parceiros. E você com essa característica de quem entendeu que o problema é seu e que você tem que resolver, que você assumiu isso. Não, realmente, eu sou empregador, eu pago a conta, eu preciso entender disso e resolver este problema chamado sinistro, chamado inflação médica ou custo fora do controle, o nome que a gente for dar. O que essas empresas, o que a Renata espera daquele ecossistema que deveria estar orbitando as necessidades do empregador? Operadora, parceiros de, talvez ocupacional, ou de atenção primária à saúde, ou parceiros de tecnologia. O que está na tua listinha lá que fala assim, olha, para trabalhar comigo, para entrar nessa missão comigo aqui que eu assumi, tem que ter essa característica. O que você espera dessas empresas? Eu espero que as empresas... Eu espero que o ecossistema esteja orquestrado por o paciente. Essa é a primeira parte. Então, para mim, é assim... Nós, enquanto empregadores, nós somos um elo desta cadeia. Mas existem vários outros elos. E, no fim das contas, quem a gente está perseguindo verdadeiramente, a gente deveria estar perseguindo verdadeiramente, é o paciente. Eu acho que hoje ele é o elo mais quebrado dessa cadeia, porque ele é o que normalmente não tem acesso a todas as informações, ele não consegue tomar boas decisões, e eu acho que aqui, uma das coisas que a gente preza muito é como é que eu garanto, e não é que eu vou dar a ele o que ele quer, como é que eu garanto que eu direciono ele para o melhor lugar, que eu garanto que ele tem informação suficiente para tomar boas decisões sobre a saúde dele, e que ele tem um acesso de qualidade quando ele precisar, no momento que ele precisar, e para o que ele precisar. Então, no fim das contas, eu acho que é um trabalho muito mais conjunto em prol do paciente, ou do colaborador, do colaborador e da sua família, mas, no fim das contas, aqui neste elo, ele é um elo da cadeia de saúde, ele é o paciente. Então, que para mim é o elo fundamental. E eu acho que aqui, esse é um dos grandes pontos, sabe? Porque é muito fácil quando vem alguém para uma negociação de plano de saúde, que é o que você falou, da coragem. Como é que eu tomo uma decisão que é impopular? Como é que essa pessoa entra no jogo comigo para comunicar? Como é que essa pessoa se apropria da minha dor, do meu problema, do meu contexto organizacional, para que não é só simplesmente uma mudança de plano de saúde. Eu estou mudando a vida dessa pessoa. Ela não vai ter acesso ao médico dela que ela tinha mais, ela não vai ter acesso ao hospital. Isso é mudar a vida dela. Não quer dizer que eu não vou mudar, mas eu posso fazer isso da melhor forma possível. Eu posso explicar, eu posso dar um tempo de adaptação, eu posso direcionar para uma rede que eu entendo que é tão boa quanto. Eu tenho vários mecanismos para minimizar a mudança da vida dele. E eu posso acreditar que aquilo é o melhor para a vida dele mesmo que para ele pareça horroroso. Ele não tem toda a perspectiva. Então, para entrar no jogo com a gente, assim, eu sempre falo assim, e o paciente nessa história? Como é que a gente vai falar para ele? Como é que a gente troca com ele? Como é que a gente dá autonomia para ele? Como é que eu dou subsídio para ele? Como é que eu fortaleço ele? Porque ele também é uma grande parte interessada nisso tudo. E, no fim das contas, quando você olha um monte de coisa do ponto de vista de iatrogenia, de má indicação, de exagero de exame, de colocar um monte de coisa na cabeça que às vezes não necessariamente é aquilo, de mal comunicar, quem está sofrendo é ele, no fim das contas. Curioso que você está me falando que a gente fala muito de empatia entre pessoas, mas basicamente você está me falando de empatia no B2B, que o parceiro que você está escolhendo tem empatia para se colocar ali no seu papel, Sim, na sua posição, e que esteja nas trincheiras contigo. E assim, não é resolver o meu problema, mas me ajuda a minimizar isso aqui. Lógico. Entendeu? Eu lembro quando eu fiz algumas mudanças de plano de saúde já de substituição de plano. E aí eu falava assim, gente, isso aqui é tipo um plano de guerra, porque a gente precisa garantir todos os lados. Quais são as perguntas mais difíceis que eu vou receber? E como que eu vou responder? E assim, quais são os casos mais difíceis que eu vou ter que lidar, que eu vou ter que fazer uma transição? Como é que a gente faz tudo isso antes, para já chegar bem orquestrado para aquilo, assim, sabe? Para que isso demonstre confiança. Verdade. As pessoas olham para você e falam assim, cara, vocês pensaram nisso também? Pensamos.
Os casos mais difíceis são esses, a gente vai fazer uma transição mais longa para essas pessoas, a gente vai... Então, assim, este cuidado, né? E, de novo, cada um tem o seu papel. O parceiro não tem que assumir o papel do RH. Vai lá o parceiro comunicar, porque ele não sabe o que é comunicar dentro da sua empresa. Sim. Mas ele pode te ajudar a minimizar bastante coisa. Eu queria pegar um outro ponto que eu também acho subestimado e está muito na tua fala, Renata, que é comunicação. Eu acho ele subestimado, porque para você engajar, para você letrar, para você educar, para você promover saúde, para você explicar o que está acontecendo, para você explicar o que faz sentido, para você educar, para falar para o paciente que o que ele quer não necessariamente é o que ele precisa. Isso não é simples. E hoje nas organizações há um excesso de comunicação, né? Qualquer instituição hoje você vê, todo mundo está pensando no qual é o formato correto de você chegar no colaborador e explicar para ele o que está acontecendo, não só na saúde, nos benefícios de saúde, mas na instituição como um todo. Como é que vocês... queria roubar um pouquinho aqui tua boa prática. Como é que vocês conseguem, qual o formato, o que funcionou em termos de comunicação colaborador para questões de saúde mesmo, para que ele entendesse o que está acontecendo, o que é o benefício, ele custa, não é um cheque em branco, você faz parte disso. Eu pergunto isso porque a gente já percebeu nesses 8 anos de história nossa aqui na saúde populacional que a comunicação ela é importantíssima e lado a lado com o empregador é super importante para ter as peculiaridades de cada território, de cada organização, e sem isso você não maximiza a entrega. Então eu queria roubar um pouquinho aqui o teu pensamento de colaboração para o colaborador, qual é o melhor formato, como fazer isso? Uma das coisas que a gente tem feito, comunicação é sempre um desafio, né, gente? Vamos lá. Então, assim, nunca é tudo, né? É o que você falou, assim, o número de estímulos, isso rouba a atenção o tempo inteiro, assim, e tem coisas que são absolutamente prioritárias, que são call to action para o colaborador, para sua família e tudo mais. Então, quando a gente fala de saúde, a gente segmenta isso, bem segmentado, assim. Então, assim, quem precisa escutar o que eu estou falando aqui e por que ele precisa escutar? Então, tem coisas que são mais gerais, assim, do ponto de vista de escolha seu plano, porque a gente tem a opção de escolhas, ou tome decisões, né, baseado no onde você está, ou saiba sobre fraudes e tudo mais, que são... Nem para fraudes eu falo com todo mundo, que não é todo mundo que tem reembolso. Então, eu vou segmentando a minha comunicação. E eu acho que o mais importante, que é onde você vai ganhando confiança, estruturação, é quando você pega os casos das pessoas, das coisas acontecendo. Então, vou dar um exemplo. A pessoa, quando ela está desesperada, que ela tem um problema, que ela fala assim, eu não quero ficar... Eu estou na cidade do interior. A gente tem um modelo de trabalho remoto, por exemplo. Nós temos os 3 modelos de trabalho, mas temos remoto. Então, a gente tem gente espalhada no Brasil inteiro. Uma pessoa que está no interior e fala assim, nossa, eu preciso sair daqui, eu preciso ir para São Paulo, para uma rede de alta complexidade, porque eu tenho, né, um caso super difícil. Neste momento, a gente entra para entender o que está acontecendo, conversar com o médico, entender, assim, para suportar o paciente para melhor tomada de decisão. Então, eu acho que é nesses casos que você vai ganhando confiança, cuidado. Renata, como é que você faz isso com 20 mil pessoas? Gente, pessoas que vão ter casos como esse, normalmente são poucos. Não são muitos. Você tem que dedicar atenção, porque é no momento que ele mais precisa que ele passe a entender tudo isso. Assim, você via empregador ou via parceiro, normalmente? Ou depende? Depende. Se você tiver uma rede médica que consiga conversar clinicamente com o paciente, você fazer internamente é muito melhor. Tá. Se você não tem, você tem que colocar um parceiro para conversar com ele. Então, eu vou dar um exemplo. Tem lugares que a gente não alcança a nossa rede. Eu tenho algumas pessoas em saúde, mas eu não consigo estar em todos os lugares. Mas eu tenho parceiros que vão dizer para mim, avaliar o caso para dizer o que eles estão imaginando, como é que eles estão vendo e como é que a gente maneja tudo isso. Então, eu sempre falo, na nossa comunicação, né, de saúde, eu falo que depende da fase que a pessoa está. Se a pessoa é gestante hoje, importa um tipo de comunicação. Se a pessoa é uma mulher que não gestante... né, e que está numa fase de saúde, é outro tipo de comunicação que importa para ela. Talvez nenhuma comunicação importe para ela. Talvez o melhor seja comunicar e falar com ela quando ela vier periódico, porque ela é obrigada a vir periódico. Então, eu falo para ela, beleza, eu não preciso falar nada com você, mas quando você vier ao periódico, eu vou dizer para você, não esqueça de fazer seus exames preventivos, você precisa de uma requisição, você já tem um médico de confiança, você precisa de alguma indicação, você quer, enfim, a gente vai direcionando. Então, eu não preciso comunicar tudo para todo mundo. Agora, né? Para quem eu preciso comunicar. E quando eu tenho casos que são casos duros e difíceis, os impopulares, o que eu tenho que dizer não, o que eventualmente são casos mais difíceis, como é que eu me coloco do lado do paciente para ajudar ele nessa orquestração? Eu acho que é isso que gera muita confiança. E tem uma coisa que eu acho que
que as pessoas eventualmente subestimam, mas que é muito importante, que é você não se colocar num lugar, numa parede na frente do colaborador em momentos mais difíceis, porque normalmente as decisões impopulares te colocam num lugar do... É como se a empresa estivesse tomando uma decisão ou o plano de saúde tomando uma decisão. Como é que eu me coloco do lado do prestador e junto com o paciente para ajudá-lo na tomada de decisão? Que é, né, você não se colocar num lugar de oposição. Porque, cara, todo mundo tem seus desejos, todo mundo tem um motivo. Ninguém acordou e falou, nossa, eu de repente vou querer estragar o plano de saúde da minha empresa porque eu vou querer usar de uma forma incorreta. As pessoas só estão numa perspectiva limitada, é isso. Então, eu acho que, na minha visão, não comunico tudo para todo mundo, faço comunicação direcionada, aproveito momentos que não são óbvios, tipo periódico, para garantir que eu dou as informações que eu acho que são importantes, e nos momentos mais difíceis se coloca do lado da pessoa para poder ajudá-la a tomar a decisão. Bom, muito bom. Renata, eu ficaria aqui horas. E ficaria mesmo, assim, papo muito bom. E eu gostei que você trouxe elementos que vão além da gestão, além da estratégia. Você falou de coragem. De certa forma, você falou também de muita empatia. Você falou até de equidade. Eu acho que tudo isso faz parte de uma proposta de valor vencedora para o colaborador. Não acho que é simples, mas eu fico feliz em poder estar aqui tendo esse papo contigo e trazendo um pouquinho de boa prática do que funciona, do que mexe ponteiro, para quem está ouvindo poder entender um pouquinho e quem sabe inspirar as pessoas, os empregadores do Brasil, a construir a sua proposta de valor para a sua população. Isso. Então, eu queria demais te agradecer, prazer te conhecer, a minha conterrânea. Acho que meu sotaque já acabou, mas talvez aqui contigo ele ficou até um pouquinho mais carregado. Um abraço a todos lá de Curitiba. Obrigado mesmo pela tua presença. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem nossos conteúdos e podcasts na rede social. Obrigado e até o próximo episódio.